Capítulo 3: A natureza do homem. Para entendermos a vida proposta a nós como imagem e semelhança de Deus, precisamos estabelecer uma realidade sobre nossa natureza. O homem é constituído por três partes: corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo fala sobre isso em sua carta aos Tessalonicenses. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Também vemos essa mesma distinção na carta aos Hebreus, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Embora o homem seja constituído em três partes, corpo, alma e espírito, se sabemos que Deus nos criou como Ele é e Ele é espírito, isso significa que então eu sou um espírito, possuo a alma e habito num corpo. Espírito. O espírito é o âmago, é a fonte da vida humana, é a parte do homem que se relaciona com Deus, que tem a natureza de Deus. É a sede da imagem de Deus no homem. Deus é o Espírito e importa que os adoremos em espírito e em verdade. João 4:24. Deus é Espírito, portanto, a partir do Espírito que nos relacionamos com Ele. O homem não pode conhecer a Deus através dos seus sentidos físicos. A carne sempre prioriza o que satisfaz os seus desejos e motivações. Se ela pode tocar, cheirar, ver e ouvir, isso é o que rege a sua vida. Da mesma maneira, nossas emoções nem sempre são uma fonte segura para basearmos nossas decisões ou para nos relacionarmos com Deus. Emoções são passageiras, mas a verdade de Deus é imutável. É por essa razão que não devemos tomar decisões permanentes baseadas em emoções, pois emoções são temporárias, mas os frutos das nossas decisões permanecem. Se somos semelhança de Deus em nosso espírito, a fonte da nossa vida precisa ser espiritual. Dessa forma, quando a Bíblia fala de relacionamento com Deus, ela sempre aponta para o coração, amar de todo o coração e adorar em espírito e em verdade. O justo vive pela fé e não pelos sentidos, porque nossos relacionamentos com Deus não é baseado no que nossos sentidos mostram, nem nas nossas emoções. Em Mateus 26:41, a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito está sempre pronto, pois é a sede da natureza de Deus. Não baseie seu relacionamento com Deus nas circunstâncias ou no que seus olhos veem, mas no espírito, pois o seu espírito sabe que Deus é e vê o que Deus vê. Quando for preciso, portanto, fale com a alma, alinhe as suas emoções com a verdade que você conhece de Deus. Vemos tantas vezes o salmista Davi exortando sua própria alma: ó minha alma, por que você está abatida? Não sabe quem é o seu Deus? Não sabe o que ele pode fazer? Salmo 42. Pare de viver pela sua alma e volte para o Espírito. Só assim você pode entender e conhecer quem é o seu Deus. O propósito do nosso espírito é nos conectar com Deus, porque Ele é espírito. Mais do que isso, o espírito humano se torna a habitação do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ele mora dentro de nós e orienta o nosso espírito. Por isso, precisamos aprender a viver a partir do Espírito, pois Deus está constantemente nos direcionando, mostrando, ensinando, falando e guiando, mas no nosso espírito. Viver pelo espírito significa estar em sintonia com a orientação do céu, permitindo que o Espírito Santo nos conduza em cada passo. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo é o GPS do céu dentro de nós. Vamos ler Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Alma é a dimensão do homem que lida com o intelecto, os sentimentos, a vontade e também as emoções.
No entanto, precisamos estar atentos para não sermos governados nem pelo nosso intelecto, nem pelas emoções, mas pelo espírito. Nós não somos o que sentimos, e se não entendermos isso, acabaremos sendo guiados pelas nossas emoções e sentimentos. Por outro lado, também precisamos estar atentos para não permitir que os nossos pensamentos os dominem, aquilo que é racional. Afinal, nem todos os nossos pensamentos foram convertidos a Cristo. Muitas pessoas têm o cuidado de não permitir que as emoções governem, mas acabam vivendo a partir do racional, o que também é um engano. A vida que vivemos a partir da fé não pode ser vivida a partir do nosso intelecto. Por essa razão, tanto a mente quanto as emoções precisam ser renovadas. No novo nascimento, nossa alma é regenerada como o nosso espírito. Ela ainda quer pensar os mesmos pensamentos e sentir as mesmas coisas. Por isso, o apóstolo Paulo nos ensina que as coisas mais importantes para quem nasceu de novo é renovar a mente e a alma na verdade da palavra de Deus. Veja o que ele diz em sua carta aos Romanos 12:2: E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo nos ensina a não nos conformarmos com a maneira de pensar deste mundo. Não entre na forma de que o mundo diz ser racional, verdadeiro ou pleno. Para viver transformação e novidade de vida, você precisa mudar a maneira de pensar. Ele ainda vai mais fundo, dizendo que viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está condicionada à renovação da mente. Isso é muito sério. Muitas vezes você não está vivendo a plenitude de vida que Deus não de Deus, não porque ele não tenha preparado sua realidade para você, mas porque sua mente está constantemente levando para o que é contrário à verdade de Deus. Nesse caso, é impossível experimentar aquilo que ele diz já ser real sobre sua vida. Se sua mente está constantemente levando para o que é contrário à verdade de Deus, é impossível experimentar aquilo que ele diz já ser real sobre sua vida. Já percebeu que tudo começa na mente? Talvez você não tenha se dado conta, mas é o pensamento que conduz a sua vida. O que ouvimos e as sugestões que recebemos na mente geram dúvidas, sentimentos, medos e dúvidas, e tais sentimentos condicionam nossas ações. A autora Joyce Meyer tem uma frase poderosa sobre isso. Ela costuma dizer: Para onde a mente vai, o homem segue. E essa é a mais pura verdade. Dependendo de onde escolhemos fixar os nossos pensamentos, podemos gerar fortaleza, esperança, coragem e recomeço. A coisa mais importante para nós que somos salvos é a renovação da nossa mente na palavra de Deus. Sem isso, seremos sempre vítima das sugestões do inimigo e seu plano contra nós. Decida pensar o que Deus pensa, a escolha é sua. Por isso, sua mente precisa estar alinhada com o que Deus declara como verdade, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-los obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, do 4 ao 5. O apóstolo Paulo descreve a nossa mente como um campo de batalha, onde há uma guerra sendo travada o tempo inteiro. Ele diz que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que são fortalezas? Pensamentos e argumentos que se levantam contra a verdade de Deus. Não gaste energia lutando contra o outro. Vigie sua mente. Se pensamentos são fortalezas, o que você tem guardado na sua mente? Que tipo de verdade cerca suas decisões, emoções e estilo de vida? Não se engane, o pensamento que você alimenta constantemente é o que desce para o seu coração, gerando verdades em você e produzindo as palavras que você declara e, por fim, gerando as realidades que você irá viver. Por isso, filtre tudo que passar pela sua mente com a palavra de Deus. Renove a sua mente continuamente, substituindo pensamentos antigos pelo novo da palavra de Deus. Substitua a velha forma de pensar e de viver que não se alinha com a palavra de Deus. Assim você começará a gerar vida nova e transformação conforme o que Deus diz sobre você.
Nosso relacionamento com Deus jamais deve se basear no que estamos sentindo no momento ou no que as circunstâncias nos dizem. Ao contrário, deve se basear no que nosso espírito sabe sobre ele. É isso que deve governar o nosso pensamento. Sabemos do seu caráter, fidelidade, amor e é a partir desse conhecimento que precisamos viver. Corpo é a morada da nossa alma, da nossa mente e do espírito humano. É a dimensão do homem que faz contato com o mundo físico através dos cinco sentidos: tato, olfato, audição, visão e paladar. Portanto, a resposta do corpo será sempre através do que é natural e terreno, buscando satisfazer os seus prazeres e impulsos. Quando Paulo fala sobre as obras da carne em Gálatas 5, note que ele sempre fez menção às reações deturpadas a algo que foi criado como bom para nosso benefício, tais como relacionamentos interpessoais, vida íntima, provisão e sustento. Ele diz nos versos 16 e 17: Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito que é contra a carne. Eles estarão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Seu corpo não foi feito para governar, sua carne o fará pecar todas as vezes que você permitir que ela tenha controle. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Seu corpo deve ser governado pelos seus pensamentos submetidos à palavra de Deus. Paulo está escrevendo para os cristãos da Igreja de Roma, não para o mundo. Ele dá uma instrução crucial sobre o que devemos fazer com o nosso corpo, uma atitude individual que ninguém pode fazer em nosso lugar, entregá-lo como sacrifício vivo. Em outras palavras, Paulo está dizendo à igreja: não permitam que sua carne governe mais, exerçam domínio sobre ela, porque essa não é mais a maneira de vocês viverem. Note que ele não diz apresentem-se como sacrifício vivo, mas sim apresentem os vossos corpos. Ele sabe que o corpo é o homem exterior, portanto, é ele que precisa ser apresentado. A Bíblia diz que o homem exterior se corrompe, mas o interior se renova dia após dia. Quem deve ditar as direções em sua vida é o seu espírito. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. 2 Coríntios 4,16. Em 1 Coríntios 9, Paulo diz: Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado com outros, eu mesma não tenha a ser reprovado. Paulo nos mostra que está subjugando seu corpo a si mesmo, ou seja, ao seu próprio espírito, o homem interior. Nosso corpo não deve ter vontades nem voz, tampouco controle sobre nós. Quem deve ditar o que devemos fazer e seguir não é o nosso corpo, mas o nosso espírito, porque o nosso corpo precisa se submeter ao nosso espírito. Já somos habilitados a viver tudo o que Deus diz que podemos viver. Sempre que Deus nos dá uma palavra, Ele também prepara os meios para que possamos cumpri-la. Deus não é irresponsável. Se Ele tem um plano, um propósito, uma ideia, Ele também nos dá toda a habilidade necessária para que possamos progredir e viver conforme o que Ele planejou para nós. Com o plano de Deus vem a capacidade de realizá-lo, garantindo que possamos alcançar tudo o que ele nos prometeu. Foi assim com Adão, quando Deus preparou tudo, interna e externamente, para o homem viver o extraordinário em sua plena capacidade. Por isso, todos os dias precisamos escolher viver a partir do que Ele já nos disponibilizou para nós. Mas se Deus nos deu vida, para que ainda escolheríamos a morte? Se temos tudo à nossa disposição, por que nossa vida não reflete essa realidade? No próximo capítulo, veremos onde e como o propósito original de Deus para o homem foi deturpado e onde o desvio desse plano extraordinário teve início. E assim finalizamos o capítulo 3.